Espera aí. Vocês devem ter agora uma caixinha aí. Ok, agora já está. Já foi no botão certo. Olha, grato por terem vindo na sessão de hoje. E gostava que cada um de nós dissesse assim um minuto de quem nós somos ou o que nos está a ativar agora na vida e porquê estamos aqui nesta chamada. Vocês gostavam de começar? Eu posso começar. Então, eu estou agora na transição de Lisboa para Niça, em concreto, onde temos um projeto que é o Monte Silvestre, e ali estamos a querer dar passo após passo, não é? No sentido de poder guardar bem daquele espaço e de fazer coisas diferentes que ainda estão todas em desenvolvimento, mas pronto, eu normalmente neste horário eu não posso estar, e então hoje, quando eu recebi ontem e pensei, hoje posso, então pensei, tá bem, então vamos ver, até porque no fim da semana passado tivemos ali várias pessoas e eu estive a falar não destes encontros, mas de pessoas que eu acho que estão relacionadas. Não sei se o Marco Abreu está relacionado com este projeto ou não, e de outras pessoas, e pronto, e foi a casualidade de receber a informação precisamente no momento em que eu podia agora participar. E era mais curiosidade do que outra coisa, não é? E porque sinto que quando queremos assim mudar, fazer coisas diferentes, e temos que começar a ouvir também pessoas diferentes e a partilhar, então era isso. Muito grato, Milagres. Obrigada. Ricardo, queres... Eu também fui mais a título de curiosidade para tentar perceber o que é que estas sessões eram. Eu neste momento estou assim numa fase também de transição, porque infelizmente não tenho tido projetos. Este onde eu estou agora inserido está a terminar e até vir o resultado dos outros estou assim numa fase em que vou ficar sem contrato. Portanto, estou também à procura de algumas alternativas, alguns projetos em que tenho interesse de participar. Eu tenho sempre interesse em que sejam coisas aplicadas, mesmo mais na área da biologia vegetal, que é onde eu estou incluído. Tenho visto algumas coisas interessantes ligadas à agricultura, ou seja, para além da investigação fundamental, o meu foco principal também é fazer a aplicação destas técnicas, não ficar apenas pelo laboratório, mas levar para o mundo real. E ando à procura então de alguma coisa que se possa encaixar com este perfil. Grato, Ricardo. Então, eu estou aqui, eu e o Marco seguramos estas sessões de resourcing para as iniciativas em geral, e o objetivo é mesmo de trazer um novo pensar, uma nova forma de ser e de fazer os nossos projetos para irmos mais para a parte regenerativa. Eu até vou partilhar aqui o nosso... Onde é que está? Eu até vou partilhar aqui uma apresentação onde a gente até vai continuar. Se não é esta, espera aí. É daqui. Também quero partilhar mesmo convosco um bocado o propósito destas sessões. Onde é que está aqui? Não é possível. Não está a dar. Já está. Assim também dou já o propósito que nós escrevemos e tudo. Não, está aqui. Esta sessão tem como propósito criar espaços de transformação para as iniciativas. Nós aqui estamos a fazer no âmbito do Innovations for the Future. São iniciativas do movimento nacional que quer trazer transformação a Portugal, ecovilas, projetos de permacultura,
projetos de transição, iniciativas de transição e afins, até empresas e outras entidades, utilizando distinções, mapas e frameworks que nós estamos a ir buscar ao Possibility Management e ao desenvolvimento regenerativo. Ou seja, agora a gente vai usar uma de cada hoje. A forma como o fazemos é de uma forma clara, assertiva, que cuida de cada das pessoas que está aqui a participar, encontrando cada pessoa onde ela está, e de forma orgânica, no ritmo da vida, ou seja, de coração, e tentarmos não estar apenas a observar isto que estamos a fazer da mente, ok? E apreciando e celebrando os processos que vamos fazendo. O grande objetivo é, por forma a vitalizar e a viabilizar as iniciativas, os projetos desta rede, e a comprometerem-se com o desenvolvimento do potencial dos territórios onde elas se encontram. E os territórios eram só os territórios físicos, como muitas vezes também os sistemas onde estas iniciativas estão envolvidas. Sistema económico, sistema agroflorestal ou científico, ou assim. E eu agora quero agora ir para a nossa sessão de hoje, para garantir que... E gostava de iniciar convosco uma reflexão de, se vocês observarem, ou seja, agora, como se derem um passo atrás e olharem para como é que vocês aprendem, o que é que surge? Ou seja, como é que vocês se tornam conscientes daquilo que não sabem ou que não sabem fazer? E como é que criam essas competências, essa nova, como é que fazem o caminho de aprender até isso se tornar natural em vós? E gostava que vocês partilhassem um pouco. Vamos agora ter cerca de assim, de 1 minuto, cada um de vocês olhar para as últimas aprendizagens que têm feito, até elas ficarem em vós já de uma forma natural, e como é que foi o processo? Eu posso já dar aqui uma pequena partilha. Até eu sou da parte mais de fisiologia, bioquímica, e então quando há por exemplo, algum protocolo, alguma experiência que eu tenho que fazer e que exige um protocolo que eu não conheço, primeiro começo por perguntar a alguém, a alguns colegas que possam ter algumas luzes, que possam saber, que possam já ter uma base. Depois vou ler o protocolo, vou confirmar as fontes. Isso é algo que eu, às vezes perco bastante tempo, mas depois pode ser útil para mim. Ricardo, só uma questão aí, porque tu aí já sabes que não sabes, não é? Sim, aí já sei que não sei. A minha pergunta está ainda, como é que tu observas aquilo que ainda não sabes? Como é que isso te aparece em ti? Como é que vem ter contigo essa informação? Às vezes eu digo, aos meus amigos, quanto mais, é aquela frase, quanto mais aprendo, parece menos sei. É saber aquelas coisas que surgem, que ainda, como é que eu posso, esta parte eu não sei, como é que eu posso dizer? Às vezes é um bocado, parece assim quase como um grande obstáculo. A primeiro impacto é assim, é um obstáculo tão grande, como é que eu vou ultrapassar isto? Esta é a primeira questão. Depois vejo que se calhar depois desmontando essas coisas, o obstáculo se calhar já não é assim tão grande, mas o primeiro impacto é logo assim, parece que é um grande obstáculo, é uma coisa muito grande, aquilo que eu não sei. Obrigado, Ricardo. Milagros, como é que é para ti ter consciência de que não sabias algo? Como é que isso acontece na tua vida, nos teus projetos? Eu acho que isso acontece com a curiosidade e a abertura de ouvir outras pessoas terem ideias de fazer coisas, e eu me disponibilizar a querer saber aquilo que eles sabem fazer, por exemplo, né? E não sei se isto faz sentido, mas estou a falar assim muito concretamente, e eu sou assim mais da parte prática, não é? Mas ultimamente no projeto tem-se feito muitas coisas que eu não fazia ideia, não é? Por exemplo, bioconstrução. Temos estado a fazer paredes de barro e coisas que eu nunca na vida me passou pela cabeça, não é? Então, primeiro era aquela curiosidade e também aquela abertura de, espera aí, mas nós podemos fazer, alguém sabe, não é? Alguém
pode orientar-nos, não é? E depois disponibilizar-me a isso, a aprender com os outros. Grato Milagres, aí já noto uma abertura para entrar quase no desconhecido, e quero também trazer aquilo que o Ricardo trouxe, que é este bloqueio, não é? Parece que nós queremos concretizar algo, e aquilo que acontece é que não parece que não se consegue concretizar, e a gente está ali naquela barreira. Exatamente. E eu quero partilhar aqui um pouco, que este mapa é o da espiral de aprendizagem. Aqui no eixo do X temos a competência e no eixo dos Y, na vertical, temos o estar consciente de. E uma das coisas que eu tenho visto é que o primeiro nível é que nós estamos inconscientemente incompetentes. Ou seja, nós não sabemos da nossa incompetência. E para mim é estar a tentar fazer qualquer coisa e esperar que hajam resultados que nós queremos, e a coisa não acontece, e há este feedback do nosso sistema de que não está a funcionar. As nossas competências que temos naquele momento não nos permitem chegar onde a gente quer, ou não nos permite trabalhar naquele sistema novo que nós estamos a entrar. E o segundo passo é nós começarmos a ganhar consciência da nossa incompetência. Como, por exemplo, na construção. Eu posso sempre ter feito casas em alvenaria. E depois quero começar a fazer isso em parques naturais e a minha licença não é aceite. As pessoas para quem eu estou a vender dizem que não querem casas daquela forma. Mas tudo aquilo que eu sei é isto. E isto é uma casa. E de repente começa a ter feedback das entidades que licenciam, dos clientes, etc., que eu não tenho competência para fazer aquilo que eles querem ou naquele sítio. E eu, de repente, ganho consciência da minha incompetência de construir um edifício naquele sistema ou para aquelas pessoas. E isto acontece porque há um feedback do sistema de que eu sou incompetente. E isso é aquele obstáculo que estavas a trazer, Ricardo, e é doloroso, é dorido de eu quero fazer algo, mas não estão a aceitar aquilo que eu sei. E então, o que é que vocês, como é que é isto? Querem dizer um pouco mais disto, se relacionam com esta experiência? Sim. Fala. Não, isso faz sentido, não é? Quando eu penso nisso, nestas experiências pelas quais eu tenho passado, e isto tudo, sinto que sim, que tenho passado por esse processo, se bem que é muito rápido passar para a parte da incompetência consciente, não é? Porque estou confrontada com tanta coisa de repente, não é? Com esta curiosidade de que não... Ok, mas eu não sei isto, nunca fiz, e ok, mas vamos lá, desde que há alguém que acompanha, sim. Obrigado. O que é que vocês fazem geralmente a seguir? Já agora, Ricardo, pegando também, se quiseres partilhar algo da pergunta anterior. E é só dizer que é muito semelhante ao que o Milagres disse, é mesmo isso de o primeiro obstáculo é sempre aquele, ok, que isto não está a funcionar, mas pronto, é saber que não está a funcionar, mas o próximo passo é logo começar a pesquisar o que é que se pode alterar no sistema que possa levar ou, portanto, experimentar mudar as variáveis, não é? Portanto, para até que pronto, aquilo tenha mais ou menos o resultado que estarei à espera, ou que pelo menos seja mais ou menos aquilo que esteja a funcionar. Portanto, esta parte diz aqui feedback painful, é relativamente curto, no sentido em, como o Milagre estava a dizer, é a curiosidade que move, no sentido de ir ao encontro da resolução do problema. Isso, o que é que te move, Ricardo? O que é que te faz agora ganhar competência consciente, né, que é o próximo passo? O que é que leva a ganhar esta competência? Quando vejo que depois aquelas alterações que eu fiz, eu sou muito problem solver,
Ou seja, para mim estas coisas de científicas em termos de um problema científico é pegar um puzzle, e lá está, por isso é que eu adoro a parte da fisiologia, que basicamente é ter várias peças e ir montando o puzzle. Portanto, à medida que vou sabendo o que é que não está a funcionar, vou também percebendo o que é que eu posso alterar, o que é que eu posso ir procurar, o que é que eu posso aprender, com o que é que eu posso falar, que métodos posso utilizar, tendo em conta aquilo que não está a funcionar. Portanto, é muito por aí. E uma pergunta, agora também trazendo isto mais para a temática pessoal, ou seja, considerar competências pessoais, como vocês estão no mundo, como conseguem ouvir os outros, como conseguem manter o vosso centro e a vossa capacidade de estar presente, mesmo com tudo à volta, às vezes em tumulto. Aquilo que estava a ouvir também, Ricardo, partilhaste há bocadinho, de haver esta, e também tu, Milagres, falaste da curiosidade, desta persistência de querer compreender o novo, de querer aceitar, de querer novas perspectivas, de ir para estes novos contextos. Nós falámos também numa sessão anterior, que nós, para queremos novos resultados, são precisas novas ações, são precisas novas decisões, são precisas novas opções para onde escolher e novas formas de pensar, e que isto acontece nos novos contextos. Tu estavas a dizer, Milagres, de ir aos diferentes sítios e ver o que é que lá acontece. Estavas a falar, Ricardo, há bocadinho, de falar com quem já concretizou os protocolos, o que seja, para aprender com eles. Então aqui eu noto que para se tornar mais competente é esta persistência. Como se fosse também conduzir um automóvel, não é? Ou seja, no princípio, naquelas aulas é a persistência, a primeira, depois a segunda, depois é a embreagem, aquela persistência do fazer até se tornar natural. E o que é que acontece para se tornar natural? O próximo passo é nós sermos inconscientemente competentes. Nós hoje guiamos um carro e não estamos a pensar embreagem, primeira, agora piscas. O que é que acontece? Ou seja, já é natural da nossa forma de guiar o carro ou bicicleta. O que é que necessita de acontecer bastante para isso integrar o nosso sistema? No meu caso, às vezes passa muito até por repetição. Pronto, para perceber, eu tenho sempre muito cuidado no início, portanto, demorar mais tempo, por exemplo, a tentar perceber cada passo, não é? E à medida que vou compreendendo cada passo, torna-se natural. Portanto, é um pouco como tu dizes, à medida que vamos conduzindo o carro, vamos tendo mais prática, vamos conduzindo mais tempo, vai se tornando natural. Aqui é um pouco isso. Tenho sempre em atenção que às vezes também isto pode levar depois às vezes quando acontece algo que não estamos à espera, estarmos atentos também para isto, porque este competência inconsciente também depois pode levar a que a gente às vezes possa deixar passar alguma coisa. Eu estava agora no outro dia a ensinar uma aluna de mestrado e eu disse-lhe mesmo, leva o tempo que quiseres, disse-lhe, pronto, ela tinha que repetir aquilo várias vezes, tinha muitas amostras, e disse, leva o tempo que quiseres agora no início, porque se tu compreenderes cada passo agora, isto depois torna-se automático, acaba por ser uma coisa, mas estar sempre atento àquilo que estás a fazer, embora, pronto, aquilo depois basicamente vai ser muita repetição. Grato, Ricardo. Tu tocaste aqui numa componente que é a parte da prática, né? Repetição. E tu tocaste aqui num elemento que é importante, que é, apesar, por exemplo, de nós nos tornarmos inconscientemente competentes, ou seja, é natural, há uma capacidade que tu disseste, que eu coloco como auto-observação, que é esta capacidade de... há quem chama meta-observação, há quem chama split attention, que é a capacidade de nós mantermos alguma consciência sobre o que estamos a fazer, mesmo que seja automático. Exatamente. Para estar atento a algumas sabotagens inconscientes, algum passo que não é dado, e essa parte é interessante e é importante, porque este unconscious competence não quer dizer inconsciência no sentido de não sei o que estou a fazer, não é? Embora, às vezes, eu não sei se já vos aconteceu, estar a guiar um carro de casa ao trabalho, etc., e às vezes penso, e nem me lembro às vezes de por onde é que vim. Exatamente. Porque estava a pensar em qualquer coisa, nem sei se fui para a autoestrada, se estava trânsito, se fui... Às vezes eu fico, como é que é possível? E pronto, e aí já entra numa falta de auto-observação, de estar a cuidar do meu sistema.
ok? E grato por trazeres isso, que essa parte é importante. Certo. E quando vocês aprendem algo novo que já fica, o que é que geralmente acontece a seguir? Naturalmente, qual é que é o próximo passo? Gil, posso antes dizer também, partilhar Sim. nesta competência inconsciente para chegar lá. Eu também sinto que é preciso estar atento à questão do errar e aprender com o erro, não é? Porque, pronto, é isso, cada vez que erramos, que também tem a ver com isso de repetir, não é? Ok, errei, mas vou voltar a repetir e aquilo vai, de repente, ficando cada vez menos mal, não é? Menos erro e mais com essa aprendizagem que fica inconsciente. E então estavas a falar agora qual é que eu passo a seguir? Milagres, quer trazer aqui uma distinção também interessante, que foi não usar o bem e o mal, não fazer certo ou errado. Ou seja, aquilo que eu noto é que esta necessidade que nós temos de fazer certo ou errado, bem e mal, cria uma dicotomia que, na minha experiência, reduz-me a motivação e, especialmente quando estou a fazer com outros, de experimentar. Porque há sempre esta questão do vou fazer errado, porque não vou fazer certo, vou ser julgado. E eu próprio começo-me a julgar logo antes de fazer. O que leva a que eu, se calhar, às vezes, nem dê o passo. E para mim é importante esta distinção, nós dizermos apenas que este processo tem feedback e tem persistência e tem prática, e que no processo nós vamos de incompetentes a competentes. E, portanto, aquilo que nós dizemos erro, não é um erro, é como eu muitas vezes digo a andar. Tu começaste a andar de um momento para o outro? Não. Começaste a gatinhar e depois a dar e caíste. Tu chamas a isso erro? Tu erraste quando estavas a começar a caminhar? É um processo aprendizagem. Completamente. Porque é que nós muitas vezes chamamos erro quando estamos a aprender como adultos? Certo. E para mim é preciso desmontar nos nossos mapas mentais este mapa que coloca certo, permitido pelos outros, aceito, o que seja, e o errado não é possível, não é bom, o que seja. E esse mapa ser retirado e este é o mapa que eu gostava que fosse substituído pelo mapa do certo, errado, bom e mau. O eu estar inconscientemente competente permite-me ter outros resultados que antes não conseguia ter. Como, por exemplo, andar de carro de uma forma competente, natural, inconsciente, permite-me estar a falar com a pessoa ao lado, permite-me estar a planear o que vou fazer na próxima decisão, na próxima reunião. Tem outros resultados. Ok? Permite-me, se calhar, ser muito mais rápido quando outros carros aparecem e consigo ter maior competências de evitar um acidente, coisas que inicialmente não tinha. E é para mim esta distinção da consciência, da autoobservação, que são fundamentais para manter o processo evolutivo a acontecer com menos limites mentais de julgamento, ok? E Milagres, tu ias começar a trazer sobre o próximo passo, não é? O que é que acontece quando nós somos inconscientemente competentes? Não, o que acontece é que ficamos com uma capacidade que não tínhamos antes e essa capacidade ao mesmo tempo é algo que podemos começar a partilhar e sim, a poder fazer com que de repente outras pessoas também vão ganhando competências, não é? Grato, ou seja, é interessante, estás a fazer aquilo que eu aqui coloquei, Building Matrix, Matrix para mim é este corpo energético, corpo intelectual, corpo que nós temos onde estas competências são ganhas e ficam, ok? E é interessante que, geralmente, a mim o que me acontece é que quando eu me torno inconscientemente competente em algo, vou começar a ganhar aquele feedback de outras
incompetências inconscientes que tenho. Porque aquela competência faz-me começar a fazer mais coisas, melhores coisas, faz-me conhecer outros lugares e começa outra vez a manifestar a minha incompetência inconsciente. E novamente inicio outra espiral do círculo de aprendizagem, ok? E é interessante tu teres trazido isto para outros, ou seja, assim que tu te tornas inconscientemente competente, mas sabes daquilo que sabes, partilhar com outros que estão naquelas outras duas zonas da incompetência, quer inconsciente, e tu trazes isso, quer daqueles que já sabem que estão conscientemente incompetentes e querem aprender com quem já fez o processo de persistência e prática. Mas é interessante isso que estás a dizer, porque na formação, às vezes, quando dou aos alunos, eu chamo-lhes mesmo a atenção para essa questão, de que, olha, por exemplo, nesta questão pode surgir isto, que é natural acontecer para quem ainda não tem experiência, mas pronto, se acontecer, é perfeitamente normal e pronto, também para estares atento a isso, se acontecer, que pode não ser erro, pode ser por isto, por esta razão, por aquela razão. Portanto, dar-lhes também a alerta que é como dizes, muitos alunos ficam aterrorizados em cometer erros. E é mesmo, e eu vejo no laboratório, parece que às vezes temos medo de mexer nas coisas, medo de mexer nos aparelhos, medo de mexer nos materiais, e eu digo, só não erra quem não experimenta. Não é? Ou seja, neste caso do erro em termos de aprendizagem. E eu digo sempre, isto não é erro, isto é aprendizagem, ou seja, é aquilo que vocês cometem, aprendem com isso, não ficam a martirizar-se, não é? Por terem feito assim, mas já sabem, próxima coisa aprenderam com isto, já sabem. Pronto, é basicamente isso, é interessante isso que tu acabaste de dizer. Obrigado, Ricardo, por essa partilha, e para mim é mesmo, porque se nós temos uma criança, eu tenho cá crianças em casa, eu quase tenho o problema contrário, que é não mexam quase em nada, mas e estou também a retirar este não, para não trazer esta questão do erro, porque essa parte é natural, mexer, aprender. Agora, como é que conseguimos estar com as crianças, com os jovens e com os adultos a apoiar o processo de aprendizagem sem todas estas limitações que a gente mete, que errar é mau, e etc. Para mim isso é interessante. E milagres, tu quando também, por exemplo, trouxeste a questão do partilhar com outros, podem surgir incompetências. Por exemplo, eu noto que às vezes quando às vezes estou com algum medo e algum nervosismo de uma plateia, começo a falar mais rápido. E tive esse feedback. Olha, Gil, gostamos de te ouvir, etc. Mas noto que quando estás em alguns momentos, começas a falar muito mais rápido e é difícil receber tudo aquilo que estás a dizer. Então foi interessante, ou seja, recebi o feedback do qual estava inconsciente, de uma incompetência que é saber comunicar de uma forma que é percepcionada, recebida por outros. Então depois foi a persistência de estar com aquela auto-observação, para notar como é que estou a falar, e depois ter a prática de falar cada vez mais devagar, fazer às vezes perguntas se aquilo que está a ser ouvido está a ser bem recebido, e ganhar essa competência até ela estar mais ou menos estável. E noto que de vez em quando ela volta a aparecer quase automaticamente. E às vezes tenho que respirar fundo, voltar a estar atento e continuar. Só porque cada nova competência que integrou traz logo outras várias, nem que seja o partilhar com outros, saber partilhar com outros, saber facilitar com outros. Isto aqui está tudo disponível e, portanto, Ricardo, tu se quiseres até com os alunos trazer isso e dizer que isto é um processo natural. Aquela questão de eles libertarem o mapa do certo e do errado, que vem muito também da escola, não é? Os testes, os exames, há a resposta certa e há a resposta errada. Se tiveres uma resposta errada, tens pior nota. E, portanto, ou seja, eu tive, desde os meus 6 anos até aos 20 e pouco, com este mapa ou dou a resposta certa, e é o outro que me diz se eu estou certo ou não, ou dou a resposta errada e, portanto, perco pontos. E portanto, está em mim a questão do quase só respondo, só digo algo se estiver certo. Caso contrário, vou perder pontos. Exatamente.
né? E corta um bocado com a exploração, desculpa, aliás, corta um bocado com aquele intuito das crianças explorarem, de arriscarem fazer algo diferente, com medo de errarem, e depois, como o sistema de avaliação está feito para aqueles que dão as respostas certas, né? A exploração de alternativas que podem levar a algo que não funciona ou que não esteja, não é certo, mas pronto, não é aquilo que é esperado, corta muito com isso, e vejo muito isso, até pelos meus filhos às vezes, que há o certo e há o errado e eles não querem fazer diferente porque isso não lhes vai trazer benefícios em termos das notas que vão ter. E mesmo até nós, não é, mais crescidos, não é? Esta questão da incompetência é uma palavra bastante forte, porque se tu erras, não é? Erras o certo e o errado, não é? És incompetente, ou seja, como é que tu não sabes que aquilo não está certo, não é? Tu deverias ter consciência que aquilo não, ou seja, devias cortar logo com a parte inconsciente, não é? E passar logo para uma consciência competente, passando, ou seja, não passando pelas outras fases. E às vezes passa um bocado por isso, por causa depois da competição, dos projetos, dos artigos, essas coisas todas, acaba um bocado por isso, e ninguém quer demonstrar, não é, que não sabe. Não é? E depois a própria forma também como as críticas são feitas, não é? A ti fizeram-te essa chamada de atenção, pronto, para tu melhorar, foi uma crítica construtiva, mas eu já tive, por exemplo, quando estive a fazer o doutoramento e estava a fazer aquelas apresentações que são durante o doutoramento, e fizeram críticas que eu fiquei destruído, não é? E eu estava ainda em processo de aprendizagem. Não é? E isso questão, portanto, concordo contigo que isto tem que mudar, este sistema de aprendizagem, no sentido de, ok, eu não sei, não é? Agora já sei que não sei, vou aprender e não ser penalizado neste sentido de parecer que fico para trás ou que sou menos que os outros. E acho que passa muito por aí. Em vez pelos alunos, ninguém quer ficar para trás. Obrigado, Ricardo. Trouxeste também não só uma ideia para a aproximação da próxima semana, que é o mapa do feedback. Como é que nós conseguimos não só dar e receber feedback, quer ele seja construtivo ou não construtivo, e receber o ouro que este feedback tem. Que eu creio que se nós começarmos com aquilo que estavas a dizer, eu hoje em dia dou muito mais valor ao feedback que mostra incompetência em mim do que o feedback que é tipo praising, foi fantástico, etc., que é quase uma bajulação, que é quase uma manipulação de, às vezes até, o que é que esta pessoa quer a seguir esta coisa tão pomposa. Às vezes, obviamente, gosto de receber feedback quando funciona, também gosto. E gosto muito de quando o que não está a funcionar, porque leva-me logo para um campo aqui de construir matriz. Ok, eu quero ir para outro ciclo de aprendizagem, porque é que isto traz montes de energia, nós sabemos isso. Fazer coisas que nunca fizemos, uma viagem que nunca fizemos, não? As crianças, não é? Estão sempre a levar para lados. Há uma componente de estar vivo, né? Nesta componente de evolução, de desenvolvimento. E grato por isso, porque se quiserem, na próxima quarta-feira, quero trazer o mapa dos feedbacks aqui. Vou ter muita pena de não poder estar. Vai ser gravado, Milagros, e isto pode ser praticado. Tudo o que está a ser feito aqui, vocês podem levar para a sala de aula, praticar, replicar e dar-me feedback de, olha, para este tipo de público não está. O que é que se passa aqui? Faltam exemplos. Que outros exemplos é que são necessários? Tive feedback de faltar um passo. Fantástico. Ok? Então agora queria mudar um pouco de... Vamos agora analisar uma outra ferramenta. Vamos agora aqui para o Miro. Onde é que está aqui? O Miro está aqui. Que é, chama-se Essence Triad. Ok? E esta framework traz clareza sobre o nosso projeto, a nossa iniciativa. Ok? E eu gostava que um de vocês, não sei, Milagres, tu trouxeste a iniciativa de transição, Ricardo, não sei se tens um processo, podemos fazer os dois ao mesmo tempo, podemos pegar num deles e ir mais a fundo, de usar esta framework com algo que é concreto e está vivo nas vossas vidas. Aquilo que está em mim, Milagres,
mas é que talvez tu tenhas uma iniciativa mais concreta e e a Ricardo diz-me se sim ou se não, se tens algo que queres trazer. Não sei se o Ricardo quer dizer alguma coisa. Eu ainda estou aqui a ver o gráfico. É que eu posso trazer uma iniciativa, só que eu não estou a entender o que é esta Essence Triad. Então é assim, a minha proposta é a gente usar a Essence Triad para a iniciativa e ver o que surge daí para ti. Ver o que algo novo surge sobre uma iniciativa da qual tu fazes parte. É ok para ti? Ok, sim. Está bem. Vamos Então, ver. a minha proposta é começarmos por aqui. Ou seja, isto tem 3 vértices e a gente vai explorar os 3. E Milagres, para ti, o que é a iniciativa de transição tem como não negociável? Ou seja, o que é que tem que acontecer? O que é que tem que ser feito? Que cultura é que deve existir que é não negociável, que caso isso não esteja em cima da mesa, ou a iniciativa não faz sentido, ou, neste caso, tu não queres fazer parte daquela iniciativa. Sim, não negociável é o facto de, num certo prazo, ou seja, é estarmos a viver lá, sair de Lisboa e estar a viver lá. Isso tem que acontecer. Ok, então aqui o que estás a dizer, o que é não negociável, ou seja, aquilo que é para acontecer é a criação de uma comunidade, não é? Algo assim. É uma comunidade, é o quê? Ou seja, idealmente é uma comunidade pequena, mas neste momento quem estamos é um projeto familiar, mas nós não queremos ficar no projeto familiar, nós queremos abrir. Ok, então é basicamente esta intenção / foco numa vivência comunitária, mesmo que ela em Lisboa, antes de sair de Lisboa, isso tem mesmo que acontecer. Certo. Esta prática de como vivemos de uma forma comunitária, e tu estás a falar de sair da família para integrar outras pessoas, certo? Sim. Que outro elemento é que deve existir que é não negociável? É cuidar da natureza. Ok. Sim, aqui também podes trazer tudo aquilo que te move, ou seja, o propósito final desse projeto. Já agora, quer só trazer aqui uma pequena partilha sobre o que é, quem é que está envolvido, o que é que está a acontecer, só para eu e para o Ricardo ficarmos um bocadinho mais dentro do contexto. Ou seja, nesse projeto, neste momento, como digo, é familiar, porque sou eu, o meu filho e a minha nora. E a nossa ideia, e nós compramos um terreno em Nisa, onde temos várias vertentes que queremos promover. Uma é toda a questão da agrofloresta e agricultura biológica. Pronto, essa parte é o meu filho mais que está com isso. Outra parte, obviamente, é a bioconstrução, porque quando nós queremos ir viver lá, mas aquele não tem condições agora, portanto temos que as criar. Outra parte é a saúde, porque pronto, eu venho da área, eu sou psicoterapeuta corporal e a nossa intenção também será poder criar lá um centro eu não vou dizer de psicoterapia, mas um centro que tenha várias valências relacionadas com a saúde e o bem-estar. E nós temos uma quarta que tem a ver, penso, com a parte cultural e de arte,
e isto também está mais relacionado com a minha nora e também com o meu filho, pronto, que temos que ver no futuro que forma é que damos a isto, não é? Mas claro que para já, o mais importante são as primeiras, não é? Começar a fazer toda a regeneração da natureza, plantar árvores, fazer agrofloresta, etc, etc, e a bioconstrução. E depois, a partir daí, começar a expandir o projeto e ver quem é que vai fazer parte também. Grato, Milagre. Então, diz-me só, se não tiver uma vivência comunitária focada em Nisa, se não tiver um cuidar da natureza, se não tiver um cuidar da saúde, e esta última componente, pelo que eu percebi, é algo para mais tarde, mas cuidar da cultura e arte, que eu chamei-lhe regenerativa, se uma delas não tiver, tu não estás nesse projeto. Não, eu estou no projeto desde que tenha o foco na vivência comunitária, desde que tenha o foco na agrofloresta e na bioconstrução e na saúde. Ok, então esses três são os mais importantes para ti. Sim. E depois era checar com o teu filho e com a tua nora se o último também era algo que para eles era importante, caso contrário eles não estão no projeto. Sim. Isto é uma forma de perceber o que é que o projeto tem que ter e trazer clareza para todos os membros. Porque às vezes há coisas quando os projetos começam e comunitários, a gente vem com as missões e tudo, mas às vezes não é claro para toda a gente que quando alguém trouxe o cuidar da saúde é algo que é um imperativo para essa pessoa. E é preciso perceber se isso é imperativo para todos ou não e como é que isso se gera. Ok? Só para depois, mais tarde, por várias questões, não se começar a tirar coisas e depois começam pessoas a sair porque saiu o imperativo dessa pessoa e etc. Esta parte é muito importante para isso. Então, e também queria convidar, Milagres, de fechares os olhos durante um tempo, se quiseres, e com aquilo que nós escrevemos aqui em cima, permitires-te fazeres o imaging, vês-te em Nisa, vês-te com o teu filho e com a tua nora e talvez com mais pessoas, vês-te a cuidar da natureza com componentes de agrofloresta, de agricultura biológica, uma construção mais sustentável, a bioconstrução, a questão da saúde humana. Vê-te um pouco e deixa isso aterrar nos teus diferentes corpos, no teu sistema, ok? E quando tiveres assim um taste disso, assim, teres lá estado assim uns segundos, podes voltar a abrir os olhos para nós continuarmos. Sim. Ok? Este é um pequeno convite de nós não estamos a falar só do mental, mas estamos a falar com uma experiência de projeto, ou seja, energético, emocional, físico, ok? Então agora é o que é que está a acontecer no campo que quer emergir, mas que ainda não emergiu. E o que é que este projeto está a querer antecipar? Ou seja, aqui é quais é que são as componentes de uma necessidade que está a haver no sistema e de algo que o teu projeto está a querer trazer, a querer fazer emergir através do teu projeto, como se estivesse a antecipar a algo que tem que acontecer. É como se fosses, por exemplo, uma das primeiras árvores num sítio que tem apenas arbustos, mas o sol já está pronto para ter árvores. E tu estás a trazer uma árvore nesse caminho de evolução, vamos assim chamar. O que é que tu vês como elementos que tu te estás a antecipar, que estás a permitir emergir, ou que está a querer emergir do campo, ou mesmo que o projeto não esteja a fazer emergir, tu notas que está no campo? Ou seja, isto numa linguagem mais antiga e mais clássica tem a ver, só para eu ficar mais clara, tem a ver com objetivos? Não, isto aqui é
o que é que tu estás a ver no campo, especialmente à volta de Nisa ou na sociedade portuguesa, que está a querer acontecer, que está a querer emergir, mas que ainda não está a acontecer de uma forma real e que o teu projeto está a nutrir, ou que o teu projeto pode nutrir? Ou seja, o que eu estou a ver é a necessidade de vivermos de uma forma mais colaborativa e simples. Eu não sei se isso é a resposta a isto, porque não é? Para mim, ou seja, está-se a ver a nossa sociedade, toda esta questão energética, o consumismo, o facto de, durante o Covid, termos ficado nas nossas casas e às vezes percebemos o quão nós gostamos de viver em comunidades, mas às vezes estão fragmentadas, não é? Saio de casa, não conheço os meus vizinhos, vou para a faculdade, conheço algumas pessoas, mas depois a escola dos miúdos está no outro lado e tudo isto está fragmentado. E aquilo que eu estou a escutar do teu projeto é não só esta vivência mais colaborativa e simples e mais enraizada no nó, menos fragmentada. Sim, e também isso mais depois inserida ou seja, nós não pretendemos lá estarmos isolados daquilo que é Nisa, não é? Nós queremos também interagir o mais possível com a comunidade lá existente, não é? Como é óbvio. Ou seja, estarem integrados no território, fazerem parte de... Ok. Que outro elemento? Aqui também estão vários elementos, não é? Há algo que tu vês que também está a ser solicitado, está a querer emergir? Ou seja, para mim nisto está quase tudo, não é? Porque é isso, ou seja, eu acredito que nós vamos ser mais fortes e mais felizes e mais saudáveis se nós realmente vivermos em pequenas comunidades que depois interagem umas com as outras, claro, mas de alguma forma isso já está dito aí, não é? Já está incluído. Okay. Não sei se, claro, pode haver nuances e aspectos que se podem ainda ir buscar e ser mais específicos, mas para mim está tudo aí. Ricardo, tu sabendo um pouco do projeto, o que é que tu vês que está a acontecer no sistema, na sociedade, global ou regional, que pode ser interessante? Ouvir aqui o projeto da Milagres, até fiquei com vontade de participar nele. Não, eu acho que, tendo em conta este projeto que ela está a falar, é a mesma questão do desenvolvimento sustentável, de diminuirmos a nossa pegada. Fala-se muito da pegada ecológica, mas acho que as pessoas ainda estão um pouco, ou seja, elas estão com vontade de fazer, mas não sabem bem o que hão de fazer. Eu, pelo menos, vejo também por mim, às vezes tenho vontade de dizer que é preciso fazer isto, mas em termos concretos, às vezes uma pessoa fica um pouco, não sabe o que é que há de fazer em concreto, ou como há de influenciar os que estão à nossa volta, formas de, lá está, as pequenas comunidades, pequenos grupos aqui à nossa volta, que às vezes não temos conhecimento, falta um pouco um plano de ação. Vejo que é o que falta hoje em dia, é mesmo, vejo muita vontade das pessoas de mudarem, de quererem mudar, mas não sabem como onde fazer. Grato, Ricardo. Aquilo que me traz é também estes projetos piloto que estão a prototipar, não só serem beacons, faróis, não é? É possível, e ao mesmo tempo estão a fazer a aprendizagem de como o fazer. Porque estes projetos não estão a implementar algo que está escrito, não é? Não há um protocolo de criar projetos comunitários integrados na sociedade de forma colaborativa, e há muita coisa que é trazida, não é? Como é que é a economia, como é que há a partilha de bens, como é que se gera e a governança desta economia e bens, especialmente quando uns ou vários de nós passa por fases da vida em que
está tudo de pernas para o ar, ou parece que está de pernas para o ar. Como é que nos apoiamos uns aos outros? Portanto, há aqui muita coisa. Estes projetos são laboratórios de aprendizagem e de prática. Porque às vezes, eu pelo menos falo por mim, já fui a sítios que fizeram a sua aprendizagem, mas não há forma de aprender aquilo sem o praticar, sem o experimentar. E, portanto, às vezes vem estas frases dos sábios, não é? Que é o caminho faz-se fazendo. Não dá para ler o mapa e querer estar no destino. Sim, ok. Boa caminhada. Ok, há aqui mais algo que queira ser dito ou passamos para o próximo vértice? Por mim. Podemos avançar, sim. Lembrar que estas ferramentas, o objetivo é trazer em vida, é trazer novas formas de ver, é ganhar vitalidade com uau, não tinha visto isto, sim, é por isso que eu estou neste projeto. Muitas vezes nós esquecemos de porquê é que iniciámos projetos. Já estamos tanto no fazer que nos esquecemos quer da qualidade que nós queremos para o projeto, quer do porquê que este projeto é importante, às vezes até ao longo de gerações. Ok? E é aqui que estamos a começar a ir, que é qual é que é a essência do projeto, do ponto de vista do processo, ou seja, como é que ele deve, não é deve, como é que ele acontece de uma forma que é orgânica e cria mais vitalidade e faz esse desenvolvimento acontecer, permite aquilo que está a querer emergir, não é? As pessoas que têm vontade de cuidar da natureza, cuidar da saúde, acontecer de uma forma natural, com vida. Qual é que é o propósito? Qual é que é o fim? Qual é que é um dos fins que esse propósito tem? Especialmente neste território onde ele quer ser implementado, e qual é que é o valor acrescentado que ele traz para a sociedade em geral. Ok? Então gostava que nós agora fôssemos um bocadinho aqui, colocar aqui alguns post-its de Milagros, e Miguel também, e Ricardo também estás aqui. Qual é que é o processo deste projeto que é fundamental? O que é que está no core, na medula deste projeto? Quer dizer, eu acho que se calhar já foi dito, acho que são outra vez quase palavras parecidas, ou não é? Porque acho que no core está voltarmos à natureza. Aqui vamos assim, isto aqui é o imperativo. Aquela pergunta é como é que isto aqui é vivenciado, com foco na vivência comunitária, com o cuidar da natureza, com o cuidar da saúde, qual o processo disto acontecer? Sim. Olha, Nisa escreve-se com S, só para... Grato. Desculpa, é porque a minha pronúncia pode não ser certa, então se quer Não. Nisa, claro que sim. E então, qual é que é o processo que é essencial para aquilo acontecer, que é o único deste projeto? Mas o processo em termos de motivação ou Não, o processo a nível de qual é que é a transformação, ou seja, se nós estivéssemos a transformar, por exemplo, farinha com água e fermento em pão, há um processo de massajar o pão e aquecer o pão. Ok? No final nós queremos pão, mas há um processo em que nós vamos de onde estamos para o final. Qual é que é o processo que esta iniciativa vai concretizar? O processo é isso, sabe, o que tu falaste, é por continuarmos a pôr a mão na massa, não é? E continuarmos agora tudo o que iniciamos de reflorestação e de construção, de bioconstrução. É um processo interventivo, é um processo que vai querer pegar no que lá está e, junto com
ou nas construções, implementar coisas. Sim, ou seja, sim, neste momento, ou seja, eu me vejo na trajetória que temos feito, não é? Que era desde, era tudo só um pensamento, não tínhamos terreno, não sabíamos onde, não sabíamos o quê, não sabíamos como, não é? E pronto, o que temos caminhado nestes anos e onde é que estamos agora, e estamos estamos assim, não estamos no meio do processo, porque acho que este processo é interminável. Uhum. Mas estamos num ponto do processo em que é de facto é o fazer, é o continuar isso, continuar com a replantação ou com a agrofloresta, continuar com a bioconstrução que está iniciada, mas está mesmo iniciada. Este tem muita coisa para fazer daqui para frente, não é? Uhum. E o processo também passa por nós continuarmos internamente e uns com os outros em sintonia, numa sintonia Ok. que temos estado, não é? Porque sem isso nós nem tínhamos chegado aqui, nem será possível continuar. Então, essa nossa... essa nossa sintonia comunitária, porque apesar de sermos família, nós estamos mesmo como se fôssemos, às vezes, o meu filho trata-me como se não fosse o meu filho, como se eu fosse, pronto, chama-me por milagres, às vezes, não é? Não é sempre, mas quando estamos assim a tratar das coisas, é estarmos nessa sintonia entre seres humanos, que estamos com esse propósito de fazer essa de criar isto. Grato milagres. Então, agora, indo para o propósito, se tu tivesse de definir o propósito desta iniciativa, qual é que é o seu propósito? A gente já sabe que é criar uma comunidade em relação com a natureza e nesta sintonia comunitária, assim, e reflorestar. O que é que tu, se tivesses de dizer assim um propósito, como é que tu o trazes? E até podemos, sim, começa que depois continua a apoiar. O propósito é isso, é termos uma vida na natureza mais simples e saudável, que não se limite só a nós. E que não se limite só a nós significa isso que inclua para já todo o que está lá em termos de natureza, não é? As árvores, as plantas, a água, a ribeira, as pedras, ou seja, que possamos cuidar disso tudo, de nós próprios enquanto seres humanos e de outras pessoas que queiram que venham fazer parte, não é? E depois quase que estendendo isso mesmo a quem não faz diretamente parte, mas isso que, por exemplo, que está em Niça ou outras comunidades que conhecemos noutros sítios, onde haverá essas interações e esses contactos. Não sei se é isto que Sim, responde ao propósito. é também aquilo que é recebido pelo território que acolhe o projeto. Uhum. O que é que aquele território à volta, mas cá aí também estamos aí para o core value, é o valor desse projeto. Para quem olha de fora para o projeto, o que é que beneficia do projeto? Ali em Nisa, o Sistema Nacional, por exemplo, o Ricardo ou eu, quando olhamos para o projeto, o que é que vemos como, quais é que são as sementes que o projeto deixa ao seu redor? Uhum.
eu tenho sempre a sensação de estar em círculos, não é? A falar, sempre a dizer quase a mesma ideia em outras palavras. É só para dizer que o objetivo disto aqui é mesmo ajudar-te a separar às vezes coisas que estão todas juntas, só para ganhares um bocadinho mais de distinção e resolução do próprio projeto. Okay. Portanto, convido-te a ti também a tentares dizer de outras formas, outras coisas, ok? Sim. O Ricardo caiu, não é? Não, ele já aí vem, ele desligou só a câmera. Ok, tá bom. É porque eu tenho esta função que quando desliga a câmera a pessoa desaparece. Ok. Ok, então ou seja, visto de fora, não é? Quais é que são o que é que as pessoas percebem lá, o que é que quais são as sementes que se percebem lá? Coloca-te como uma pessoa externa ao projeto, ou que vive em Nisa, ou que até é de outra região, e quando fala do teu projeto, o que é que ele vê como semente? O que é que ele ganha com o facto desse projeto existir? O que é que o território ganha pelo facto desse projeto existir? Isso, o território ganha e ali à volta em haver um espaço natural que está a ser cuidado de uma forma regenerativa. Não é? Ok. E o que é que acontece se isso acontecer? O que é que acontece no final? Que produtos é que há? Se eu chegar a um sítio, reflorestar, renaturalizar, não usar produtos químicos, etc., o que é que são outputs naturais? Qual é que é o valor que ele traz? Não te ouvi bem agora. Quais são os que naturais? Os recursos? Os benefícios, as sementes, os benefícios. produtos. Vocês estão a ouvir bem? Ou... Sim. Okay. Foi só aqui uma palavra que... Assim, para mim, os benefícios que isso traz mais uma vez, é saúde entendida de uma forma muito ampla, porque a saúde passa por muitas coisas, a saúde das pessoas e a saúde do espaço, não é? Então, isso passa desde a alimentação, desde isso, o tipo de materiais que se utilizam, a forma, as atitudes que se tem, não é? A forma como se fala, a forma como se convive, não é? Como se está, que tudo seja mais mais saudável, sendo que para mim o conceito de saúde é muito, muito, muito amplo. Também escutei aqui a questão de criação de biodiversidade, a promoção da biodiversidade. Sim, não sei se eu disse, mas obviamente que sim, porque com a reflorestação e com pronto, isso tudo vai acontecer. Aqui a questão da promoção de culturas regenerativas pela nova forma de fazer agricultura, construção. Também ouvi que estavas a falar na questão da compra dos materiais, etc. Isso pode promover um desenvolvimento do sistema económico local. Sim. Sim. Por exemplo, se tu estivesse a comprar do sistema localmente... económico local e não também só a partir, claro, a materiais que nós compramos e temos que ir comprar e pagá-los, mas muito também ver o que é possível fazer, por exemplo, através de trocas, não é? Não sei, alguém ajuda a... Não sei, trocas já estão acontecendo, não é? Que o sistema económico também possa passar por aí, sim. Isso. Eu coloquei até desenvolvimento, não dele ficar mais forte o sistema financeiro, mas desenvolvimento, já o sistema económico como um todo, as diferentes formas como nós nos relacionamos e trocamos coisas, e a energia flui, e desenvolvimento no sentido de evolução, do próprio sistema evoluir, com a promoção de coisas bio, locais,
Sim. e as trocas, etc. Sim, Para mim, eu não sei se aqui fica claro, para mim há uma componente muito importante que é uma componente psicológica, é de saúde psíquica. Uhum. E isso para mim, e entretanto para nós três, é muito importante, não é? Porque eu venho isso da psicoterapia, então queremos que ali também seja promovido, tanto dentro de nós como pois, em Nisa e à volta, e nas pessoas que participem, um bem-estar psíquico. Uhum. Uhum. Grato, Milagres. Milagres e também Ricardo, sobre este processo que nós agora fomos um pouco à essência da iniciativa de transição para a NISA. Há alguma coisa que está a surgir, alguma coisa que quer ser complementada? Pode ser que o Ricardo de fora consiga, às vezes as pessoas de fora conseguem dar assim o toque certo. Estás em mute, Ricardo. Estou a aprender, estou a ver aqui um processo novo de ver as coisas, portanto, por isso é que eu tenho estado calado, tenho estado a absorver esta nova forma de ver os projetos, por isso é que eu tenho estado só a escutar. Acho que o que está aqui acho que está bem, penso, consoante aquilo que o projeto da Milagros traduz, acho que me parece resumir bastante bem o projeto. Às vezes é aquela dificuldade de não repetirmos, e às vezes eu pelo menos vi, às vezes a minha dificuldade de definir bem cada coisa neste esquema que tu colocaste aqui. E às vezes fez-me ver que às vezes tenho que pensar um bocadinho melhor até para conseguir transmitir o que é que aquele projeto vai trazer de novo, de bom, e foi muito bom este esquema para aprender isso, para tentar ver, colocar também cá dentro, a interiorizar esta forma de poder transmitir a quem está de fora, não é? Quem não está por dentro, porque é como a Milagres diz, às vezes que estamos por dentro das coisas e há coisas que a gente não vê porque às vezes parece que são tão óbvias, mas depois transmitirmos para quem não está dentro, às vezes até para mim tenho essa dificuldade. Que às vezes é uma coisa tão óbvia, é tão natural, é quase como respirar, não é? E quando às vezes fazem perguntas que às vezes são tão óbvias e depois em termos de palavras são difíceis de transmitir ao outro. Grato, Ricardo. Eu aqui por acaso também me lembrei de uma outra, também gostava de trazer, e vejam lá se faz sentido, que é esta vontade económica, não é? As bazucas portuguesas que nós temos agora para a sustentabilidade, para o desenvolvimento regional, etc. Não estou a falar das dificuldades que às vezes há a aceder a esse financiamento, mas o que agora há, o financiamento para a sustentabilidade e a regeneração, etc., é enorme. Acho que nunca tivemos tanto dinheiro para este tipo de projetos, ok? E ao mesmo tempo estamos, se calhar, à beira de uma crise económica. E para mim estas duas componentes de abundância, vamos chamar financeira, para a sustentabilidade e as portas de uma crise económica, para mim também são as tendências do campo. É isto. E que este projeto pode integrar isto como forças, ok? Uhum. Abundância financeira para a sustentabilidade, não é? Os créditos de carbono, ou seja, este projeto poderia ser financiado na reflorestação com créditos de carbono, por exemplo. Com o quê? Com créditos de carbono. Olha, Ou seja, é bom que me contes isso depois, não sei o que é isso. então deixa só aqui crise económica, o potencial. E pronto, e aqui é um bocadinho isso. E o objetivo desta framework é nós podemos ir navegando individualmente, e especialmente em grupo, para trazer aquilo que é imperativo para o projeto e para todos, como é que o sistema está, que nos informa o solo onde este projeto quer crescer, e, portanto, usar quase tudo isto como coisas que impulsionam e não necessariamente coisas que
que limitam, porque mesmo uma crise económica pode ser algo que fortaleça este projeto a acontecer. Ter umas bases, ser sólido, já haver comunhão, produção, recursos, ok? E depois este aqui ter mais clareza sobre qual é que é o processo de transformação que este projeto cria, faz, processa, qual é que é o propósito que ele tem em si na região e depois quais é que são os diferentes valores acrescentados que este projeto tem. E até podemos usar os 5 capitais do ponto de vista económico, ecológico, humano-social, cultural estava a sacar agora não estou a lembrar. Mas pronto, há os 5 capitais, também podemos usar uma outra ferramenta para ver os diferentes valores que este projeto traz. E grato Milagres e Ricardo. E agora para uma conversa assim mais final. Como é que foi esta sessão? O que é que está vivo em vocês? Como é que está a vossa energia depois desta sessão? Ou como é que ela flutuou ao longo da sessão? E o que é que estão a levar? Um pouco por aqui. Querem-se partilhar um pouco? Sim, eu para já quero agradecer imenso. Não estava à espera e, portanto, acho que isto tem sido muito rico. Obrigada aos dois e especialmente a ti, Gil. Acho que isto, porque nós quando começamos o projeto fazíamos vários esquemas de formas que não sabíamos com isso, mas já há muito tempo, porque depois já entramos mesmo na mão na massa, não é? Então já há muito tempo que não falávamos, eu nem nós outra vez deste, e então foi muito bom voltar a poder pôr as coisas de forma mais esquemática, e algumas coisas acho que voltaram a abrir, não é? Dentro de mim. Então eu só tenho a agradecer por este momento inesperado e muito bem-vindo. Sim, e depois gostava de saber algumas coisas, este último que falaste agora. Grato Milagres. E queres dizer um pouco como é que, relativamente àquilo que disseste que aconteceu, trazer outra vez coisas de volta, se esquematizar, o que é que tu notaste, quer na tua energia e a tua vitalidade, quer na vontade de estar comprometida com este projeto, especialmente com o teu filho e com a tua nora? Queres-me trazer um pouco o que é que este processo fez? Ou seja, fez para já a vontade de partilhar com eles, porque eles nem sabem que eu estou aqui, não é? E de quando puder, assim que puder falar com eles e dizer o que é que aconteceu aqui. E isso, e ao mesmo tempo, pronto, e a partir daqui vou ouvi-los a eles também, não é? Para ver o que é que isto pode despertar neles de novo, e em concreto assim, uma vontade muito grande de nós irmos um bocado mais a fundo, porque é uma área que não temos afundado. Este último que também falaste de procurarmos financiamentos, não é? Porque é uma coisa que já falamos muito, mas nenhum de nós é da área, portanto é algo que vai ficando sempre para trás, e às tantas vemos, ok, mas nós, realmente isto precisa algum tipo de apoio e algum tipo, porque senão não vai ser tudo muito, muito lento, não é? Então, pronto, eu fico assim, isso, com uma energia de partilhar com eles, não é? E de voltarmos a certos temas. A outros não tanto, porque sei que estão acontecendo, neste momento eles dois devem estar a acabar as paredes de barro que começámos há 2 semanas atrás. Pronto, e isso eu sei que está em andamento. Mas pronto, e também é bom perceber isto, ok, eu de repente surgiu-me estar aqui hoje e estou a gerar novas ideias e isto, e ao mesmo tempo sei que lá está a acontecer algo no concreto, não é? Para mim isto é assim muito, ok, como que faço uma coisa ficar redonda, não é? Então, agradeço-vos muito. Grato, Milagres. Ricardo, como é que foi para ti a sessão? Como é que está a tua energia? Olha, eu também não sabia muito bem ao que vinha.
Olha, fiquei muito surpreendido por este esquema e acho que tendo em conta as últimas negativas em termos de projetos, ajudou-me aqui a organizar um pouco as ideias e a ver também como é que posso, motivou-me bastante em termos de esperar para o futuro melhores resultados e de como posso explicá-los, como posso esquematizá-los até dentro de mim também para transmitir aos outros. Por isso agradeço e também à exposição por parte da Milagres do projeto dela, fiquei muito interessado até no projeto. Olha, estão sempre convidados a vir e conhecer lá no terreno, em Nisa. Obrigado. Grato Milagres, grato Ricardo. Olha, eu saio daqui com energia. Gostei de ter aqui duas pessoas com projetos, com interesse, e tivemos aqui nas duas dinâmicas. Estava viva, me tenho vivo. Eu próprio aprendi mais também sobre a primeira framework, como é que ela pode ser usada até de uma forma interpessoal, depois via espiral a acontecer de outras formas, e não só à volta do indivíduo. E fiquei curioso também com esse processo que estás a fazer, Milagres, com o teu filho e com a tua nora, de como é que isso pode estar vivo para não ser só uma coisa familiar. E gostei da tua intenção de relacionar com o território, e para mim esta ferramenta também permitiu estes valores serem vistos pelos outros, e vi que isso também tocou na essência do projeto. E fiquei com ideias para a aproximação. Portanto, a quarta-feira volto a estar aqui outra vez, talvez com o Marco, e a servir também as iniciativas e pessoas nos seus projetos. Portanto, se quiserem, vejam os vídeos que nós já fizemos e podem fazer os processos. Geralmente, cada sessão tem um mapa e uma distinção dos dois lados. Portanto, onde é que estão estes vídeos, Gil? Estão partilhados no... Eu vou colocar agora, tu estás no movimento de transição, não é? Nas iniciativas de transição. Olha, não te sei dizer, eu com estas coisas sou péssima. Por isso te digo, hoje foi uma sorte que eu recebi o link e pensei, pá, de repente posso, ainda bem, pum. Tu recebeste de quem? De quem é que recebeste o link? Recebi, acho que foi da Paula Matos, e a Paula deve ter recebido do Marco. Então, olha, eu vou... Estas sessões estão no Facebook e estão também em alguns outros sítios. Eu vou colocar lá o link das últimas gravações e tu, se quiseres, podes-me fazer uma mensagem. Eu vou colocar só aqui o meu e-mail. E tu podes mandar um e-mail e pedir o link diretamente, está aí para os dois. Obrigado. E até já, eu posso ver o meu e-mail, é o gil.penhalopes@gmail.com, e mandarem-me essa mensagem e eu contacto convosco por aí, ou por WhatsApp, ou Facebook, ou Telegram, ok? Sim, obrigada. Obrigado, Gil, obrigado. Muito grato e até breve. Um abraço. Muito bom dia, muito obrigada.